Bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de 4 de dezembro de 2020, sexta-feira. Ano acabando, último mês começando, e esse ano tão marcante de 2020 terminando, né? Eu vou perguntar aí para quem está na sala comigo, André Roncalli, economista, professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, e Paulo Gala, também economista e professor da FGV, se eles concordam com o chute, não deixa de ser chute, de que o evento marcante da nossa geração é essa história da pandemia do coronavírus e o ano que ficou todo mundo trancado em casa. Né? Eu estava pensando, quando a gente vê aí documentário, aquele de vovozinho, falando, ai, não, porque lá no dia do desembarque, na Normandia, não sei o que tal. O nosso vai ser assim, se a gente vovozinho, não, porque em 2020 a galera ficou em casa, ficou todo mundo meio lelé e tal. Eu acho, não sei, pode ser, quem sabe, acontece uma coisa mais doida ainda e supere o coronavírus. Mas até aqui eu acho que do que eu vivi em âmbito global, assim, o evento que marcou o mundo, eu acho que é a pandemia. E justamente diante desse ano aí de 2020, a gente vai bater bola aqui sobre os temas da economia, diversos temas quentes para nós debatermos até a chegada de Piero Leiner. Vamos começar com algo relacionado a isso. Eu perguntei, ô Paulo e André, o que vocês querem começar? E Paulo Gala falou, olha, eu quero começar com 2020, o ano em que o rei ficou nu. Eu não tenho ideia do que ele vai falar. Vamos descobrir agora. Bom dia, Paulo Gala. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, André Roncalli. Cumprimenta aí cada um a galera e Paulo Gala já engata. Ah, gente, deixa que eu deixo. Dá um bom dia aí. Bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal. Prazer tá. E aí, Paulo Gala, que história é essa do rei ficar nu nesse ano? A gente chega em dezembro, é impressionante, porque tem aquele clima de retrospectiva, né? E é mais, sem querer, a gente já tá fazendo isso, é mais forte do que a gente, né? Eu me lembro quando eu era criança, moleque, você liga a televisão em dezembro, é só retrospectiva isso, retrospectiva aquilo, capa de revista e tal, né? E vejam como isso tá na psique coletiva, porque a gente já sem querer, a gente não combinou, mas já vem esse papo de retrospectiva de 2020. Total. O ano, sem dúvida, Rômulo, eu concordo com você, acho que é o ano mais dramático das nossas vidas, da minha vida, certamente, nunca vivi algo sequer parecido, né, ao que aconteceu em 2020, e provavelmente não viveremos um ano tão trágico por um lado, né, como foi, e maluco por outro lado, né, em que o limite de condições de vida da civilização foi testado, né, fazia muito tempo que não acontecia um negócio dessas proporções. A gente já meio que, entre aspas, acostumou, porque a gente está enclausurado já desde março, abril, né? Enfim, é importante lembrar que isso não é normal. Bom, isto posto, eu queria destacar as verdades, vamos dizer assim, quase absolutas que vieram à tona nesse ano de 2020 em economia, né? São coisas, vamos dizer assim, tão dramaticamente claras que não tem como negar, né? Nesse sentido que eu falei que o rei está nu, né? Isso a gente vê, por exemplo, no que está acontecendo nos Estados Unidos e muito mais, eu diria, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente vê todo dia, né? E eu queria já rapidamente passar para o tema chato de economista, que é a questão fiscal, mas que eu acho que é da maior relevância. A gente vai fazer o maior déficit público da história brasileira, de R$ 1 trilhão, né? Eu jamais imaginava que a gente seria capaz de fazer um déficit desse tamanho, né? E isso mostrou várias coisas, né, André? E acho que são temas legais para a gente debater também, Romulo. Primeiro que o dinheiro nunca acaba, né, para uma economia. Então a gente, de repente, achou R$ 1 trilhão, dos quais quase 500 bilhões de reais foram transferidos em auxílio emergencial para as pessoas. Né? Algo jamais imaginável. Se a gente falasse isso em janeiro, todo mundo ia falar, não, imagina, o teto fiscal, não sei o que e tal. E aí eu fico até me perguntando, falar, poxa vida, mas se nesse ano a gente consegue fazer um déficit de R$ 1 trilhão, por que em outros anos a gente não poderia fazer um déficit de 200 bi, 300 bi e fazer investimento público, por exemplo? Por que esse dinheiro não... E é claro, eu não sou contra o auxílio emergencial, muito pelo contrário, mas por que a gente não poderia ter usado essa folga de orçamento para fazer o país andar, né? Para fazer investimento em obras públicas, reativar a economia e tudo mais? Então, essa é a primeira mensagem. Segunda é que os juros no Brasil acabaram, né? Então, aquela ideia de que o juro é uma coisa dos rentistas que põem o juro lá em cima, porque eles querem, de qualquer maneira, ganhar, etc, etc. É um ano que mostrou que o juro no Brasil pode ficar, inclusive, nominal muito baixo e real negativo. A gente está com um juro real de menos 2%. Né? E, claro, isso tem a ver com a morte da economia brasileira e tudo mais, mas também acho que um resultado bastante claro. Né? Você quer falar alguma coisa aí, Romulo?
Eu só ia botar uma pimenta, que é o seguinte: essas extrapolações ou conclusões pelas quais vocês esperavam tanto tempo, vocês aí das finanças funcionais, MMT, a gente não está num caso muito específico esse ano, com a questão da pandemia, toda a economia global parando de uma vez, para tentar trazer extrapolação. Eu acredito, mas assim, os ortodoxos não podem falar, não, mas poxa, vocês estão tirando extrapolação, pode aumentar a dívida, pode emitir moeda, inventar e tal, Fed, etc. Não é uma circunstância muito específica. Eu estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo. Não, eu acho, primeiro, bom dia a todo mundo que está aqui nos assistindo. É um prazer estar de volta depois de tanto tempo. Eu acho que sim, eu acho que a pandemia ela destravou uma série de problemas que já estavam em movimento, problemas de ordem estrutural e problemas de ordem administrativa, vamos dizer assim, política, né, em termos de política econômica, política monetária, e fundamentalmente do ponto de vista do pensamento. Então, já se diz que grandes mudanças ocorrem, ou na verdade elas são inibidas, porque existe uma dificuldade de superar alguma barreira, que em economia a gente chama de custo fixo. Então, isso é típico de problemas, né, de investimento em infraestrutura. É difícil você fazer porque você tem que mobilizar muito dinheiro para primeiro serviço sair ali. Aí, a hora que sai o primeiro serviço, a coisa começa a andar. Mas até chegar no primeiro serviço, até chegar na primeira edição do Microsoft Windows, são milhões de dólares gastos, dezenas, milhares de horas para você ter o primeiro protótipo. A pandemia permitiu que a gente pulasse esse custo fixo por falta de alternativa. Então, a gente está aqui hoje conversando, né, online, porque a pandemia nos obrigou todos a aprender a utilizar mecanismos de telecomunicação que a gente não usava antes. Olha, a minha vida melhorou muito, porque até esse ano, quando eu ia trazer um convidado aqui pela primeira vez, eu tinha que toda véspera me reunir. Olha, o Zoom é assim e tal. Agora todo mundo já sabe, até os vovozinhos aí todo mundo já sabe, André Roncalha. Já sabe. Então, eu acho que é uma mudança, eu diria assim, paradigmática em vários planos da vida. Eu não acho que apenas na economia. Eu acho que como nós somos economistas, a gente está vendo coisas que a gente já sabia há muito tempo ser agora aceitas por pessoas que a gente sempre achou que nunca fossem aceitar. Aí a sua pergunta é importante, né? Será que isso é apenas algo momentâneo, que por conta de uma crise a gente faz aí uma abertura de exceção para isso e depois volta ao normal? Me parece que não, porque as mudanças estruturais anteriores, principalmente o que diz respeito à robotização, a dificuldade de produzir bons empregos nas economias do hemisfério norte, já vinham trazendo à tona essa preocupação sobre a manutenção de renda. Então, quando a gente tem economistas muito fortes do mainstream falando que bons empregos não são produzidos pelo mercado, né, como o Acemoglu, e aí outros menos do mainstream, mas também ligados, como o Danny Roderick, né, que a gente usa muito nas nossas discussões, falando, olha, ou a gente faz política industrial para proteger os empregos, de acordo com todas as possibilidades da economia, com aquilo que a gente quer que a economia produza, ou o mercado vai afundar a economia. Então, eu acho que esse movimento ele é mais amplo, e o que aconteceu do ponto de vista macroeconômico, que o Paulo colocou que o rei está nu, é que a gente está vendo que os sistemas administrativos que compõem a política econômica, eles são autoimposições. Porque, no fim, é tudo como mobilizar a energia social. Então, se você consegue, no período do pós-guerra, pegar dinheiro, que era uma promessa de pagamento dos Estados Unidos via dólar, para reindustrializar um continente inteiro, com dinheiro que não existia, que os Estados Unidos imprimiu e colocou numa taxa de câmbio com ouro que nunca valeu nada, que só servia para as pessoas confiarem no dólar, e eles reconstruíram um continente inteiro. Então, por que você não conseguiria fazer isso num plano de uma moeda soberana, né, ainda com as suas restrições, como é o caso brasileiro, ou o caso de todo país em desenvolvimento, mas dentro de um plano? Então, eu elencaria 3 coisas principais que eu acho que esse ano trouxe para mim, em termos da mudança de paradigma de pensamento. A primeira é que os ortodoxos passaram a aceitar os princípios das finanças funcionais, com gosto amargo na boca, com muitas ressalvas, com um monte de considerações. O segundo, eu vi heterodoxos pedindo aumento da taxa de juros, isso eu não esperava ver em vida, foi realmente assim. Mas voltando ao ponto anterior, essa aceitação das finanças funcionais pela ortodoxia não tem prazo de validade? Não foi só naquele momento para manter o preço dos ativos financeiros e agora a gente vê no Brasil, todo mundo já voltando a falar, olha, o rombo é sustentável, tem que passar a reforma administrativa não tem como voltar atrás. Tudo que você pode dizer é, eu vou impor regras fiscais porque agora é a hora de controlar a dinâmica da dívida. Mas a ideia de que o dinheiro acabou,
Isso não tem volta. Ficou nítido. A gente vê o balanço do Banco Central americano com mais de 7 trilhões de dólares, né, jogados no mundo. A gente fica nítido que não tem literalmente fim. É tudo lançamento contábil a partir de um computador central. E aí o terceiro item que eu achei que foi realmente muito, muito transformador para mim foi ver a quantidade de temas que o ambiente político polarizado pode causar, né, uma série de conflagrações retóricas, teóricas, ideológicas em campos que antes partilhavam de um núcleo comum maior. Me parece que esse núcleo também foi fraturado e a gente tem agora inúmeras questões que impedem que a gente forme coalizões mais demarcadas como antes ocorriam. Tá? Isso sem julgamento do que está certo e do que está errado. Só que isso torna muito mais difícil a gente produzir conversas em que o foco é o que há de comum entre a gente. Me parece que a polarização nos leva a focar aquilo que nos diferencia. E isso eu acho, esses 3 elementos, eu acho que vai demorar muito tempo para a gente normalizá-los. Assim. Eu acho que é bem possível que isso seja o novo normal, mas a gente vai demorar um tempo para se acomodar a eles. Até porque, nesses tempos de redes sociais, há uma tendência natural à radicalização do conflito pela questão das bolhas, né? A tribalização, você tende a ter um reforço positivo das suas posições, porque você vai seguindo pessoas que pensam como você vai tendo, e você vai, através de um viés cognitivo de representatividade, também aquele do qual todos nós somos vítimas, né? O viés de confirmação, você vai ficando cada vez mais imbuído e você tende também por aquela questão, já é uma tendência natural, a cismogênese, né? A criação, impulsionamento de cismas dos opostos que se retroalimentam. Então, você não só segue as pessoas que têm afinidade com você, como você gosta de lá trollar as opostas e vice-versa. Então, fica aquela coisa meio de futebol. Você vai tendo, então, uma segmentação em 2 extremos, extremamente radicalizados. E isso, né, as redes sociais fazem isso agora muitas vezes também, isso é impulsionado artificialmente, essa dinâmica de cismogênese, tanto da matriz, né, a terra lá de Silicon Valley, e a gente viu isso no recente processo eleitoral dos Estados Unidos, e também a gente viu no Brasil. Queria perguntar o seguinte, vocês dois, isso aí... Por favor, Paulo, diga. Não, eu só ia completar que isso é característica de falta de pensamento, né, porque você está numa visão de mundo completamente maniqueísta, né? Quando você está polarizado, se você virou um torcedor de futebol, se você virou um participante de alguma tribo, provavelmente você parou de pensar já, né? Você está muito mais seguindo sentimentos límbicos seus, né? De ir atrás de alguém do que de pensar de verdade, né? Isso nas redes sociais e nesse mundo polarizado é o que a gente mais vê, né? As pessoas são fiéis aos seus ideólogos, né? Como, sei lá, eu. Pois é. Agora eu vou fazer uma pergunta delicada, em que vocês correm o risco de provocarem um movimento de cancelamento contra vocês. Então, atenção à resposta, tem que ser bem nuançada, e aqui, graças a Deus, as pessoas têm apreciação por nuances, que é o seguinte... Tem essa discussão aí que vem animando, uma expressão fetiche já usada por pessoas à extrema esquerda e à extrema direita, não sem pertinência, não estou querendo estigmatizar quando eu falo isso não, porque eu também tenho muitas restrições ao que está escondido atrás dessa palavra fetiche, que é a história do Great Reset, né, formulada em junho do ano passado pelo chefe aí que organiza aqui do meu lado em Davos, o Fórum Econômico Mundial, dizendo o seguinte, olha, a gente teve a prova conceitual de que dá para parar a engrenagem econômica do mundo com o vírus, né? Foi um evento fortuito, segundo a análise, foi. Então agora a gente viu. E, necessariamente, na volta, não vai ser o velho normal. A gente não vai voltar magicamente a dezembro de 2019. Tem que ser um novo normal. E aí eles querem colocar várias condicionantes ali que, na aparência, é bonito, mas isso implica necessariamente, porque eles colocam ali um aumento do poder de controle do indivíduo pelo Estado, né? E com as novas tecnologias, então, aí essa história uma matriz verde econômica, todo mundo é a favor, todo mundo quer deixar o meio ambiente para os seus netos, tataranetos e tal. Agora, como é que se chega aí? É com a convergência da emissão de carbono per capita e olhando o histórico de emissões dos países, o estoque lá, como eles contribuíram para o estoque, e porque se for apenas dizer o seguinte, olha, todos os países
congelam hoje em dia, ou então diminui de acordo com que emitia em 90, como era lá o Kyoto, e em alguma medida ainda está refletido no Acordo de Paris. Isso é o chute da escada, porque necessariamente, no momento atual ainda, na oferta que a gente tem com as tecnologias atuais de energia, isso significa não aumentar. E energia, por definição da física, é capacidade de trabalho, e a gente precisa de capacidade de trabalho para desenvolver. Então, vocês também têm restrições, assim, vocês de uma forma maneira veem que é interessante a ideia de que a prova conceitual de uma reformatação da economia existe. Agora, o que o pessoal está contrabandeando aí, vocês também ficam um pouco céticos? Começa você, André. Eu tendo a olhar, obviamente, com bons olhos a gente fazer um redirecionamento na direção de uma economia verde, mas eu também não sou ingênuo de achar que isso é motivado por uma inclinação ao bem comum. Eu acho que o bem comum agora ele é lucrativo para uma parte, né, principalmente do sistema financeiro, que viu que tem opções de lucro, que o Schumpeter já havia falado isso lá atrás. Quando ele falou de destruição criativa, ele estava dizendo que, olha, você tem que tornar aquilo que é bom lucrativo para superar aquilo que faz mal, deixar, né, fazer que isso deixe de ser lucrativo e tornar isso um novo negócio. Isso é feito por meio de monopólios. Então, eu gosto muito do seu termo de chutar a escada, e por isso que eu me ressinto tanto da atual direção, ou falta dela, do governo brasileiro, que é de não aproveitar essa mudança para tentar superar travas históricas que nós temos para ocupar posições de destaque no cenário internacional. Então, a ideia de que dá para você pensar uma política de desenvolvimento nacional divorciada do que ocorre mundo afora, ela é tanto errada do ponto de vista de um desenvolvimentismo que olha apenas para dentro, quanto do ponto de vista de um libertarismo excessivo que acha que o mercado vai fazer com que a gente suba essa escada. Eu acho que os dois extremos, eles são problemáticos, porque a gente desconsidera as mudanças mais amplas que podem oferecer para a gente janelas de oportunidade. E é isso que eu acho que talvez com esse governo, e pelo que tudo indica, né, não vai ter uma mudança muito acentuada em 2022 pelas coalizões que já estão se formando, se essa tendência de mais conservadora, de mais liberal persistir, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de perder a oportunidade de emplacar uma visão de desenvolvimento brasileira que seja menos subordinada, que seja menos reflexa daquilo que ocorre lá fora. Mas eu aprendi aqui com vocês no Duplo Expresso e todo mundo com quem eu interajo que as alianças elas são sempre frágeis, porque em geral elas estão montadas em cima de ideologia e, como já dizia Maria da Conceição Tavares, ideologia é uma plataforma precária, porque ela dificilmente se mantém no tempo conforme as contradições vão aparecendo e as alianças vão se reconfigurando. Então, eu sou muito cético quanto à benevolência dessa mudança, mas acho que a gente tem que ser estratégico, porque se não é benevolente para ninguém. E aí a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade e embarcar nessa onda e tentar fazer isso à nossa moda, respeitando, né, as nossas disponibilidades de recursos e respeitando a nossa história. E aí, Paulo Gallagher? Great Reset. Eu não entendi direito, Rômulo Zora. Great Reset. Então, mas eu não entendi. Então, eu até queria que você me explicasse melhor isso aí, porque em relação à energia verde, ao Green New Deal e tudo mais, eu não entendi nem o que é delicado aí da sua pergunta, porque para mim é mais ou menos óbvio que o mundo está caminhando nessa direção e bem na linha do que o André falou, vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso. Você pegar a Tesla da vida, se você pegar créditos de carbono, aí um novo ativo financeiro inventado. Mas o que é delicado é o seguinte, como tudo bem, vamos partindo da suposição, tem o pessoal cético que acha que, né, não é a hipótese do aquecimento ou mudanças climáticas antropogênicas não foi provada, mas aquela questão, não tem, ele fala assim, um argumento assim, que é um truísmo, fala assim, não pode ser provada a hipótese, para sempre vai ser apenas hipótese das mudanças climáticas antropogênicas, porque você não pode repetir no laboratório a tese dos efeitos de estufas. É verdade, mas a gente não tem 5 planetas para fazer grupo de controle e tal. Então, nesse princípio, eu me dobro ao consenso 99, mais de 90, científico, porque o que está em jogo é importante demais. Então aplica-se o princípio da precaução. Agora, então vamos aqui assumir como verdade a hipótese, que para sempre será a hipótese, não temos outro grupo de controle das mudanças climáticas antropogênicas. Então todos estabelecemos como meta diminuir, congelar as emissões de gases do chamado efeito estufa por todos os países. Mas como que a gente chega lá? A gente chega lá
olhando a contribuição de cada país que passou lá pela primeira Revolução Industrial, segunda e tal, para o estoque de carbono na atmosfera, e aí a gente falou, não, mas vocês têm que reduzir mais ainda para compensar o que vocês lançaram há 150 anos. A gente olha também, isso para o estoque. Agora, se a gente olhar para o fluxo, é o seguinte, não, é o seguinte, no fluxo, a gente tem que convergir aos poucos, evidentemente, mas para uma emissão global per capita. Então, não adianta você comparar em valor absoluto China e Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, que o pessoal bota lá, queimada da Amazônia, não sei o que tal, na emissão desses gases. Não, a gente tem que olhar, convergir para uma mesma emissão per capita. Mas é mais do que isso. Não é apenas uma realocação de créditos de carbono. Isso aí é uma das vertentes que define isso, mas tem um conceito mais amplo, de você literalmente resetar tudo. Então, essa visão é a visão que não muda nada. O crédito de carbono, você vai... Porque, assim, eu tô até com dificuldade... A que eu tinha lido era bem diferente disso. Era bem inclusive porque, veja você, essa questão da escada. A Suíça, o país em que eu tô, inclusive tem uma importante participação da matriz nuclear na sua energia, então, mas vai ter que sair, né? Que o pessoal agora quer que pare a energia nuclear também, que não emite gás carbônico, né? Então, um trade-off aí complicado para os ecologistas. Mas, enfim, a Suíça acabou de fazer um acordo com um projeto no Peru, eu acho, uma coisa assim, que foi o seguinte, olha, eu não vou cumprir a minha meta de redução, então é o seguinte, vou pagar lá para o Peru não emitir e eu posso continuar emitindo aqui. Então, esse pessoal hoje em dia tem esse poder financeiro para fazer isso. A gente vai meio que... Mas isso já era assim. Sim, mas agora isso vai ser impulsionado ainda mais com o Protocolo de Paris e quando começar realmente as grandes negociações de crédito de carbono. Por favor. Deixa eu usar a palavra aqui que eu usei pouco. É assim, na minha cabeça, eu não consigo nem ver conflito nisso, porque hoje em dia, na minha cabeça, eu andei estudando um pouco de energia, enfim, de economia do meio ambiente, como é que a complexidade econômica afeta a sustentabilidade do meio ambiente, enfim, obviamente eu não sou especialista nisso, mas eu sou um curioso, porque é um tema da maior relevância. A gente tem, nosso amigo João Romero tem feito pesquisas mostrando como é que a sofisticação produtiva impacta a questão ambiental, e assim, hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente. Para mim, poluição é pobreza, né? Poluição é pobreza. Um país que se desenvolve, ele é muito menos poluente. Aliás, eu tenho uma série de dados, eu posso mandar para vocês depois, que dá para ver claramente em termos de água, de emissão de carbono, de tudo que for. É um país que consegue se desenvolver, ele é muito menos poluidor do que um país pobre, que fica queimando carvão, fazendo siderurgia tosca, fazendo química, jogando nos rios. Claro que não vamos ser inocentes, né, de imaginar que os países ricos não jogam as atividades poluidoras para os países pobres. Aliás, é exatamente o que eles fazem, com multinacionais e tudo mais, eles empurram a poluição para a pobreza, para lugares que não afetam eles mesmos ali no território nacional. Claro que o globo é um negócio sistêmico, eles acabam sendo afetados, mas pega o caso da China, por exemplo, André e Romulo. A China é o país que hoje mais investe em energias verdes e coisas ambientalmente sustentáveis do mundo. Ela está na fronteira da coisa de painéis fotovoltaicos, de motores elétricos. Eles tinham um problema de poluição em 2012, 2013, que vocês devem se lembrar, que o aeroporto de Beijing fechava direto porque não tinha visibilidade de tanta poluição. Eles pessoas com máscara, né? As pessoas com máscara na cidade. Então não sei, para mim já é um tema meio óbvio que país rico e desenvolvido não polui e que o que a gente precisa fazer é com que os países se desenvolvam. Isso não vai poluir mais o planeta, isso vai poluir menos, na minha visão, tá? Então, enfim, vou colocar aqui uma perspectiva. Isso, né? Que o Rômulus definiu é que, na verdade, é algo que eu já tinha estudado antes, na época do doutorado, quando eu conversava com as pessoas que estudavam diretamente, tinha discussão sobre isso. A grande questão, eu vou desenhar como eu lembro, Rômulus, ver se é mais ou menos isso que você está colocando, porque o que eu tinha lido do Great Reset era algo muito mais radical do que isso que você me colocou, porque isso que você está me colocando é hiperconservador, porque foi originalmente a política dos países centrais para poder continuar poluindo, cobrando direitos de poluição que seriam dos países em desenvolvimento, para impedir que eles pudessem desenvolver suas indústrias. Então isso gerava inevitavelmente um deslocamento do poder de industrialização do sul para o norte, que o norte continuaria poluindo e aí pagava ali um crédito para o sul, e o sul continuava em atividades agroexportadoras ou inchando o seu setor de serviços sempre com baixa produtividade. Aí o Great Reset que eu tinha visto é você começar a defender políticas industriais que são acopladas àquilo que os países fazem, mas focado num setor de inovação na direção de tecnologias verdes. Porque isso é um reset. Senão você está só zerando o ledger lá, o livro caixa de quem poluiu o quê.
Então, a partir de agora, a Suíça não poluiu nada, então vamos começar tudo de novo. Se for esse reset, tudo bem, mas aí não reseta nada, né? Você está mantendo tudo exatamente como está. E eu acho que essa discussão, ela é fundamental, e o que o Paulo acabou de colocar, que é importante, é que a indústria, ela está sendo robotizada, mundo afora. Vai afetar todo mundo. O único caminho é você desenvolver sistemas de inovação que você consiga ocupar as pessoas, para criar bons empregos, para as pessoas poderem estudar, poderem ter bons empregos, terem, né, um setor de serviços com complexidade. Porque onde você vai colocar esse pessoal? A agricultura não emprega mais quase nada porque está toda mecanizada, a não ser nas partes ainda mais atrasadas tecnologicamente, né, do mundo. A indústria também já está se robotizando. O único lugar que você vai poder ocupar as pessoas vai ser no setor de serviços. Então, esse setor tem que crescer e começar a fazer hambúrguer sem matar uma vaca. Vai ocupar no setor de serviços de baixa qualificação, André Roncalha, porque os dois que mais empregam, transporte e varejo, tendem a ser automatizados. Então, deixa eu só fazer um comentário de ordem técnica. Assim, produtividade é alta produção per capita. Então, a produtividade, ela é, por definição, o que gera desemprego, né? É evidente, né? É mais produtivo o setor que consegue produzir ocupando menos pessoas, né? Aí, a questão é evidente que o setor de serviços ocupa mais gente. Por quê? Porque ele é menos produtivo, né? Também por definição, né? Ele consegue produzir menos, ele produz menos por pessoa, ele consegue ocupar muita gente porque as pessoas produzem pouco. Então, é o que o André falou, os empregos sempre estarão no setor de serviços, porque a capacidade de mecanização é menor lá no setor de serviços, né? Então é sempre lá que vai gerar emprego. O problema é que você precisa tentar gerar emprego melhor, mais sofisticado, que tem algum valor adicionado, né? Então não tem como fugir disso, isso é da definição do aumento de produtividade. A definição não, e é desejável, né, Paulo? A gente não vê que as pessoas fiquem carpindo o solo debaixo de sol por 10 horas por dia. Isso é terrível, a vida é muito dura, é muito bruto. Né? Eu falo isso porque tem muita gente que mora em centro urbano e trabalha no setor de serviços e fica falando isso, não, mas pô, a vida no campo é idílica, é fantástica. Essa você está dentro de uma empilhadeira com ar-condicionado guiada por satélite. Aí, fantástico. Né? Com seu fone de ouvido, escutando música. Mas essa não é a realidade de milhões, centenas de milhões de pessoas mundo afora. Mas olha só, a gente não está numa marcha mais acelerada ainda depois da pandemia, com a explosão das vendas da Amazon, por exemplo, enquanto o comércio físico estava necessariamente fechado pelo lockdown, isso não acelerou a tendência a gente chegar a uma sociedade em que, no marco atual produtivo, não há emprego para todo mundo, principalmente as pessoas sem qualificação, e porque, como eu repito, os setores que mais empregam nos serviços de baixa qualificação são transporte, a gente já está vendo aí os drones entregando da Amazon, né, e tal, os veículos automatizados e tal, e fora isso também o varejo com a Amazon, né, comendo mais ainda, acelerando o seu controle quase virtual do monopólio do varejo, e isso tende a acelerar. A gente não está chegando cada vez mais rápido numa sociedade em que o exército industrial de reserva vai ser quase que a maior parte da força de trabalho? Sim, só que a gente não pode esquecer que o hemisfério norte opera essas coisas muito diferentemente do hemisfério sul. Isso é algo que vem desde lá da CEPAL, de dizer que quando você pega uma tecnologia que foi produzida num contexto social diferente daquele no qual você vai aplicar no hemisfério sul, a tendência é você poupar a mão de obra que poderia ser empregada, gerar um exército industrial de reserva que enfraquece o poder dos trabalhadores. Então isso é histórico. Pensa, por que uma família que tem 2 empregadas domésticas entra nessas televisões que vendem utensílios, né, domésticos e compra, por exemplo, um andaime, né, para limpar? Isso aí, lá no hemisfério norte, a pessoa que não tem o pintor, ela compra um andaime para ela pintar. Aqui você compra para tua empregada pintar. Isso é típico da deformação social que o Celso Furtado falava. Você incorpora o padrão de consumo do exterior, mas não incorpora a tecnologia no terreno produtivo. Aí joga isso para a atualidade. Se você trouxer toda essa tecnologia com o tamanho da nossa população, do nosso mercado de trabalho, que tipo de deformação social você acha que você vai gerar? Exatamente essa, um exército de desempregados que vão estar cada vez mais se empilhando nos trens aqui de São Paulo. A gente vê o pessoal, um vende jujuba, o outro vende chiclete, o outro vende suco de laranja, porque não consegue nem mais diversificar o que vende. Tamanha concorrência que tem ali dentro. Essas pessoas vão lutar por rendas cada vez menores, as deformações sociais vão avançar. Não é por outro motivo que o rei estar nu, como o Paulo colocou,
é importante para as mudanças, porque todo esse excedente, toda essa produção que vai financiar o Estado tem que ser suficiente para dar dignidade a essas pessoas. Aí vem o problema, se as nossas elites vão aceitar isso tranquilamente, né? E só para completar, Rômulo, olha que interessante, antes da pandemia, o mundo rico estava em pleno emprego. Por incrível que pareça, se você olhar, o desemprego nos Estados Unidos estava em mínima histórica, o desemprego no Reino Unido estava em mínima histórica, o desemprego na Alemanha estava em mínima histórica, e no Japão também. O problema é que tudo isso daí, todo esse ônus do desemprego é transferido para o hemisfério sul, como o André falou, né? Os países mais robotizados do mundo são os países que têm o menor desemprego do mundo, que são Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Vejam vocês que curioso. Na Coreia do Sul, o desemprego subiu de 3 para 4. Os caras estão desesperados. Aqui no Brasil, o desemprego está em 15, sendo generoso, né? Porque na verdade é 20, mas... Então vejam que interessante. O pessoal estava louco aqui também. A Suíça também tem muito baixo, né? A Suíça em geral é 2%. Aí estava em 2% no início, e eles falaram assim: meu Deus, olha aí com essa pandemia, um desastre, chegará no fim do ano a 6% e tal. E aí já estão assim: não chegou não, ficou 4, 5 e tal, e daqui a pouco a gente já volta para 2%. Então essa conversa abstrata precisa ser colocada num plano concreto, né? Nós estamos falando, nós estamos falando de países que tem uma renda per capita de $50 mil e que tem 4% de desemprego. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Pô, a gente está no Brasil com $10 mil com 20% de desemprego. Então, a discussão correta não é se a tecnologia poupadora de trabalho não vai gerar emprego para todo mundo. A discussão correta é quem está pagando esse pato aí, quem está pagando esse mico, que é evidente que é a África, a América Latina, o Brasil, a Ásia pobre, porque os outros caras estão muito bem, obrigado. Pô. E isso traz a discussão, né, Paulo, de novo, para a questão fiscal, para a questão monetária. Então, o que a gente vem defendendo que o rei está nu é que essas divisões, elas são meramente administrativas, elas são autoimpostas. Então, você separa o que é política monetária do que é política fiscal para uma organização contábil, para você poder gerir essas coisas de uma maneira mais adequada a garantir os propósitos de estabilidade macroeconômica. Que é importante que todo mundo entenda. Eu sei que muitas vezes o pessoal fica irritado, porque é técnico e tal, mas tem coisas, gente, que são técnicas. É de como o sistema opera. A gente pode criticar o sistema e tal, assim, eu concordo. Por que o Reino Unido e o Japão e os Estados Unidos estavam em pleno emprego no início desse ano? Né? Porque eles fizeram políticas fiscais e políticas monetárias infinitas. No Japão, a base monetária é 200% do PIB, o juro é zero faz 20 anos. Você vai falar que isso é uma característica japonesa? Não, não é. Nos Estados Unidos, o juro é zero desde 2009. Eles estão fazendo déficit de $1 trilhão por ano. No Reino Unido, a mesma coisa. Então, falar, peraí um pouquinho. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. O mundo rico imprime moeda como se não houvesse amanhã, faz gasto público infinito, gera inovação tecnológica, está no pleno emprego e tem salários super altos. Certo? E no Brasil e no mundo pobre, não pode fazer nada disso. Você não pode imprimir, não pode zerar juros, não pode fazer política fiscal, você tem que ter 20% de desemprego e a galera tem que ficar empilhada no busão. Tá bom, então tá bom. É assim que é o mundo, né? Mas, Paulo Gala, esse exemplo que você trouxe aí não é complicado do Japão? Porque o Japão, como você falou, faz isso há décadas e, no entanto, não cresce. Então, não é apenas isso necessário para restabelecer o crescimento no mundo desenvolvido, muito menos no subdesenvolvido, que está ficando com ônus maior, como vocês colocaram. Então, mas a questão é o seguinte, o Japão tem uma renda per capita de $40 mil e já chegou a ter desemprego de 2,5%, agora está em 3%. Né? Então, não dá para você comparar uma sociedade japonesa com uma sociedade brasileira, porque esse é outro problema. Todo mundo fala, o Japão não cresce mais. Aí parece que o Japão é uma droga, né? Quando você fala, o Japão não cresce mais, é uma droga de país. Então, a população lá está caindo, então a galera é rica, a desigualdade é relativamente baixa, então o que você prefere estar na Namíbia, que cresce 10% ao ano, com $1 mil de renda per capita, quer dizer, então também precisa qualificar isso, né? Com certeza, André Roncalha. Num nível muito alto, né? Não, então, e é só colocar que existe, então, esse ponto, né, de como a gente opera o sistema monetário e fiscal, que ele é muito importante, porque, em essência, esse excedente que está sendo criado, né, pegando a metodologia cepalina, a metodologia, essa teoria, né, abordagem do excedente, você pagou os salários, é o que sobrou. Isso aí vai para a mão de algumas pessoas. Com o aumento da desigualdade, esse dinheiro está se acumulando no topo da distribuição e não está sendo canalizado para a produção, para a inovação. E a grande questão que a gente sempre discutiu aqui é como que a gente faz para que esse dinheiro volte para o Estado. Porque hoje no Brasil, quem financia o governo é o pobre.
O pobre paga por si mesmo, o pobre paga pelo seu ônibus, o pobre paga pelo seu sistema de saúde, porque grande parte, metade do sistema tributário é imposto indireto, que que pesa mais na pessoa que tem mais baixa renda. E é isso que o rico quer. Pega a ideia de condomínio residencial, você cria todos os bens públicos que você encontraria no ambiente coletivo, você faz dentro de casa. E aí é óbvio que você não vai querer pagar imposto. Você fala, não, já mantenho o meu aqui. Eu não quero lá ter que encontrar pessoas, fazer fila. Ou seja, você desmantela aquilo que é o bem coletivo e privatiza o serviço público nesse nível. E aí, óbvio, o rico fala, para que eu vou pagar? Eu lembro que eu já trabalhei em universidades privadas, assim, até algumas em que os alunos eram de alta renda, e eu sentava para discutir com os professores, e eles falavam assim, pô, mas eu só quero cuidar dos meus filhos, da minha família, ter um bom padrão de consumo, sabe, não quero ter que ficar pagando imposto. Eu falei, não, todo mundo quer isso, é óbvio, né? Quem quer dar dinheiro para o Estado? Ninguém quer, mas você tem que dar porque é o que garante cidadania. E aí, só para finalizar, quando você tem um excedente desse tamanho concentrado na mão de poucas pessoas, o problema é como trazer isso de volta para o orçamento público, para que você possa incorporar as pessoas dentro. Por isso que hoje a discussão é essa. É isso que tornou o rei nu. As pessoas, a sociedade cabe no orçamento. Antes, a gente tinha conseguido emplacar a ideia de que o dinheiro acabava. Agora não tem mais como emplacar. Então a gente vai ter que fazer o trabalho sério. 66 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. A pobreza praticamente desapareceu e a desigualdade mergulhou. Então, Paulo, mas quanto custou isso? Né? Quanto custou incorporar 67 milhões de pessoas no mundo do capitalista do consumo? 300 bilhões. 400 bilhões de reais custou. Vai dar 100% do PIB. Esse ano, apenas em isenções tributárias, o governo vai abrir mão de 415 bilhões. 415, muito mais do que manter 67 milhões de pessoas, tudo bem, não foi 67 o tempo inteiro, mas 60 milhões de pessoas, né, no consumo por metade de um ano. Então é óbvio que cabe. A questão é como a gente organiza o orçamento. Eu acho que a riqueza dessa pandemia, é triste dizer isso, mas o legado que ela vai deixar talvez seja uma maior participação das pessoas para entender o que é o orçamento, entender como que se dá a luta distributiva por fatias do orçamento. E eu espero que isso seja, vamos dizer assim, um ânimo que não espareça. Muito bem. Paulo Gala, a gente tinha um outro tema aqui que também algumas pessoas vêm associando essa agenda do Great Reset. Eu não vi especificamente no que está lá colocado formalmente na agenda. Desculpa te interromper, vamos assim, eu confesso minha ignorância. Se você puder me falar exatamente o que é esse Great Reset, assim, em linhas gerais. Ainda está full, ainda não está muito definido não, mas é uma agenda de reformatação da economia mundial e as pessoas estão vendo alguns jabutis aí, talvez incutidos de ânimos latentes do Estado, independentemente da orientação ideológica de controle do indivíduo, e também, né, como eu falei, né, uns contrabandos bonitinhos, verdes e tal, em que você pode perpetuar algumas situações da disparidade econômica global. Mas... O problema é o que? É o surveillance, é a sociedade lá do monitoramento, só que com algumas coisas para amolecer a resistência, é isso? Também, mas tem também essa parte. Mas a ideia é que é um Great Reset fake, é isso, Rômulo? Só para entender, eu quero me situar na discussão. O que você chama de fake? O que você chama de fake? É que, vamos dizer assim, o establishment diz que agora tudo vai mudar, mas na verdade nada muda e eles só estão embonecando a noiva. Não, muda, mas o problema é que muda com uma agenda bonita e vai falar, o que a gente está pensando aqui, já que a economia parou e a gente está relançando ela, a gente vai para aqueles objetivos, né, de longo prazo, mas como que chega ali e que alavancas, o que vai ser aberto para controle do indivíduo e também para a perpetuação das disparidades em nível de desenvolvimento do mundo. Mas quero perguntar outra coisa, concreto, que algumas pessoas vêm, e que é uma tendência também, algumas pessoas vêm vendo que isso talvez venha associado a isso, que é a história das criptomoedas e o fim do dinheiro físico. A gente ia comentar isso hoje, e aí trazendo aí para a questão brasileira, eu perguntaria para vocês se o que a gente viu na China, né, da criptomoeda estatal, isso é uma tendência, e se o Pix no Brasil é um primeiro passo para a gente chegar nisso aí também, e o fim dos bancos privados como agente financeiro, já que você vai ter o Banco Central fazendo essa intermediação. Como vocês veem isso aí para frente? Você me dá umas 3h30 para poder responder essas questões aí? À vontade, se a sua agenda permitir. André, deixa eu falar um pouquinho, depois eu passo para o André, porque vamos tentar ver como é que a gente vai
destrinchar isso aí, porque tem tantas questões aí numa só que é complicado. Primeiro que o dinheiro não é físico, não existe dinheiro físico, né? O dinheiro é uma promessa de um governo. É uma promessa de um governo e que tem uma utilidade por lei, né? Ela é uma promessa de um governo. Por exemplo, você tem uma nota de R$50 no bolso, isso te garante que o Banco Central vai te pagar R$50. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. O Banco Central ele não vai te pagar R$50. A única coisa que isso significa de verdade, isso que é importante, é que essa nota de R$50 poderá ser usada para liquidar transações na economia brasileira e para liquidar contratos. Você que é um advogado, né, sabe bem que ela tem um poder de liberação, ela é adjudicatório, não sei nem se existe essa palavra, tá? Mas o dinheiro ele tem poder de adjudicar, né, porque está na lei brasileira que com uma nota de R$50 você liquida qualquer contrato. É isso que dá valor ao real. Acabou-se. Nada mais do que isso, né? Então, não é o dinheiro físico, nada disso, é a capacidade de lidar contrato. Então, de liquidar contratos. O governo e o Banco Central, por definição, pode emitir isso, tá? Que é o que a gente chama de liquidez. E, em geral, quanto mais ele emite, menor é a taxa de juros, sob várias condições que eu vou aqui assumir constantes para não alongar demais a explicação, tá? Bom, então esse é um ponto. Na crise, na pandemia, todos os governos emitiram muito dinheiro, né? E isso ajudou a economia a sair do buraco, porque essa emissão de dinheiro ativou o mecanismo econômico. A verdadeira riqueza de uma economia está no mecanismo econômico, não está no dinheiro que ela imprime. O dinheiro que ela imprime é um meio para tentar ativar o mecanismo econômico. Vamos dar um exemplo do Brasil. A base monetária brasileira dobrou, foi de 200 bi de reais para 400 bi. Aonde foi parar esse dinheiro? O grosso disso foi o auxílio emergencial, que foi um dinheiro que o governo depositou na conta das pessoas. Como é que ele pagou isso? Emitindo dinheiro e dívida. O que as pessoas fizeram com esse dinheiro? Foram lá e compraram comida. E a economia andou. O PIB deixou de cair 10, o PIB caiu 5. Né? Então, esse é um primeiro aspecto. Uma pergunta incidental. Você perguntou aí o custo formal da política do auxílio emergencial. Tem já a ideia da estimativa daquela história de quanto disso voltou para os cofres do Estado, já que tudo se traduziu quase em consumo? Não vi nada disso ainda. A gente viu para o sistema bancário só, né? Pelo montante de dinheiro que retornou, mas para o governo ainda não tem estimativa. Certo. Mas é uma conta assim, o PIB, dá para você fazer meio uma conta de padaria, tá? Se o PIB iria cair 10% esse ano, não fosse o auxílio emergencial, ele vai cair 5%, tá? Então esse 6% de transferência de renda, ele gerou uma economia de queda de 25%. Aí tem um efeito, obviamente, de arrecadação em cima disso, né? Já vão aparecer vários estudos mostrando que parte disso retornou pela via da tributação, mas não tem número aí. Bom, isto posto, eu queria falar rapidinho. Eu quero saber se vai sair publicado na Folha de São Paulo, no Estadão, esses estudos. Não. Mas, graças a Deus, a gente tem excelentes economistas, progressistas do Brasil, que fazem um trabalho fenomenal. Não estou falando de economista de YouTube, tá? Estou falando de economista que está pesquisando, publicando trabalho na academia, indo no congresso, em congressos científicos e etc, etc. Então, a gente tem já trabalhos de nós traremos prontamente, né, Paulo, para vocês assim que aparecer, ele estará aqui, né? Agora, a criptomoeda, ela é uma não moeda por definição. Uma criptomoeda, ela é qualquer coisa menos uma moeda, tá? Ela é um ativo louco na minha cabeça, que não tem valor nenhum. Talvez o único valor dela seja sugar todas as operações ilegais e escusas do planeta Terra, né? Então, todo mundo que não quer pagar imposto, faz tráfico de arma, vende droga, faz qualquer tipo de operação fora do alcance do Estado, adora criptomoeda. Agora, ela não é uma moeda porque ela não liquida contrato nenhum, em nenhum país do mundo. Nenhum país reconhece a criptomoeda como uma moeda. Então, você não liquida contratos no Estado. Mas agora o Pizza Hut vai deixar você comprar pizza com Bitcoin. Show de bola. Então, você pode comprar uma pizza lá nos Estados Unidos. Então, se a sua questão é comprar pizza nos Estados Unidos, o Bitcoin é uma boa reserva para você, mas não há, vamos dizer assim, nenhum sistema legal que reconheça o Bitcoin ou a criptomoeda. Olha, naquela galeria chiquerésima lá em Milão, do lado da Catedral, do Duomo, lá a Galeria Vittorio Emanuele também, foi a primeira galeria a colocar todas as lojas aceitando Bitcoin para comprar lá Louis Vuitton, Armani e tal. Eu quero ver quando um banco suíço me deixar depositar vários milhões de dólares em bitcoins na conta do Banco Suíço, lançado lá no Banco Central, tudo bonitinho, aí nós vamos falar que isso daí é moeda. Bom, o terceiro, eu tô só assim, reagindo... Mas olha só, eu vou só colocar uma pimenta aí, você falou corretamente que as pessoas que não querem um registro das suas transações financeiras estão recorrendo a Bitcoin, mas isso também vem sendo utilizado pelos países que são perseguidos pelo imperialismo dos Estados Unidos, que faz aquela weaponização, né? Utilizar como arma
os sistemas para liquidação, como você diz, que eles controlam. Então, não só a moeda dólar, mas também SWIFT, etc. e tal. Então, a gente viu aí Coreia do Norte, tal, Irã, o pessoal recorrendo a isso daí. Então, a gente não pode, obviamente, ninguém aqui enxerga a neutralidade nos atuais sistemas de pagamento, já que eles podem ser utilizados pelo Deep State. Mas do que a gente estava falando aqui do hipercontrole, do Big Brother orwelliano, né? Então, primeiro eu falei do dinheiro físico. Hoje em dia, a pessoa que quer comprar drogas, por exemplo, ela vai ali com a notinha, dá e não vai ficar o registro daquilo para ela poder se picar e fazer tal. Se a gente passar para um sistema de criptomoeda oficial e o dinheiro físico sumir, ela não vai ter para onde correr. E essa questão que você falava aí, o pessoal tá usando isso daí para coisas do arco da velha, às vezes até mal intencionadas. Já saiu na semana passada a notícia de que o governo francês estaria de olho porque criptomoedas poderiam estar usando por células islamistas e tal, para articular suas operações. Aí para o pessoal chegar e banir aqui com base em segurança nacional criptomoeda privada e ficar só com a pública e passar a ter o controle de todo esse tipo de coisa, é um pulo, né? Então é complicado do ponto de vista da privacidade essa questão. Não, exato, mas veja, de novo, a criptomoeda, o que faz ela não ser moeda não é é o fato de um Estado não sustentar essa moeda, não é o fato dela ser cripto, né? No sentido de que o Banco Central Chinês está emitindo criptomoeda, mas é um troço que ele faz sob o controle dele. O Estado francês, aqui na zona do euro é diferente, mas a moeda papel em si ela nem existe mais. Hoje a moeda já é crédito e débito eletrônico, a moeda já é eletrônica, no sentido de que se acredita na conta de uma pessoa e o banco acredita no Banco Central. Então, a questão não é essa. A questão do cripto é que você fez um sistema de oferta de moeda exótico, porque tem toda a coisa da mineração, e é feito por computadores fora do alcance do governo. A questão é quem oferta a moeda. Quem oferta a moeda, se é governo, é moeda. Se não é governo, não é moeda. Esse é o meu ponto. Porque todo governo tem o controle da sua oferta monetária. É isso que define a moeda. Enquanto que as criptomoedas não têm isso. E aí elas se prestam ao papel, vamos dizer assim, negativo de operações escusas. Tudo bem, se você quiser, positivo de anti-imperialista, né? Vamos até concordar nisso daí. Mas o ponto-chave é que elas continuam não sendo moeda. Eu jamais vou entender um sistema, uma moeda dentro de um sistema formal que não seja regulada pelo governo. Isso é por definição, né? Se você está incomodado porque o governo está te monitorando, lamento. Então talvez você não esteja fazendo coisas meio esquisitas, né? Mas sei lá, né? Então, mas aí nesse ponto, Paulo, deixa eu só colocar um ponto interessante, porque eu acho que como nós somos economistas, a gente olha as coisas dentro de uma convenção, até conceitual, e isso que você está colocando, eu acho que está impecável do ponto de vista conceitual, mas se você olha do ponto de vista da dinâmica de poder, até a questão geopolítica e o que propiciou a emergência dessas moedas, existe aqui uma questão típica de controle, que é o que você falou, assim, o emissor é o Estado. E o movimento cripto nasce com aquela fixação do Hayek de libertar a moeda, libertar a moeda do Estado. E o Hayek foi hiperconservador e falou assim, vamos usar os bancos. Né? O Hayek lá, do jeito, o maior neoliberal do século XX, ele Deixa eu só fazer os bancos. Rômulo, o André, ele foi economista austríaco num passado remoto da vida dele, tá? Só fazer um registro aqui, vai lá, André. Para além de ter sido em 2018. Rômulo, eu tô cheio de além de ter sido em 2018, cavar aquela foto, como é que é? Antipetistas por Haddad assim, no segundo turno e tal. Porra, cheio de esqueleto armário. Você vê como é bom ter amigos. Quase Instituto Mises, quase, assim, eu estudei bastante a desestatização do dinheiro do Hayek, porque eu falava assim, como é que isso pode dar certo? Mas aí o movimento cripto levou isso até o limite, falou assim, banco é um instrumento desse sistema, a gente quer democratizar a moeda. E qual que é, para mim, a grande contradição em termos? A democratização da moeda vem com uma alienação do controle dela por meio de um algoritmo. Não há nada menos democrático do que você desenvolver um algoritmo, que você não pode questionar, você não pode adaptá-la a diferentes situações. Preta, né? E aí você tem uma situação em que a sociedade está trabalhando, vamos chamar isso de criptomoeda, e não a moeda trabalhando para a sociedade. Então eu acho que você entra em dois cenários muito extremos, e eu acho que a realidade tem o péssimo hábito de trazer a gente para o meio. Então como eu vejo essa situação? Nós temos, como o Paulo colocou, esse conceito de moeda que está sendo contestado por uma dinâmica geopolítica, desde imperialista até uma questão ideológica de reorganização das forças sociais, e esse pessoal começou a criar bolhas de operação de blockchain. A moeda é essencialmente blockchain, desde o início,
quando ela apareceu. É um sistema de lançamentos de crédito e débito. Sempre foi isso. Sempre foi um sistema de promessas de pagamento. Que você pode pagar agora, como é o caso quando você vai comprar uma lata de molho de tomate e você vai até o caixa e quita aquela dívida naquele momento, ou você pode pagar isso dali 30 anos, a depender da paciência da pessoa que te emprestou aquele recurso, que pode ser real ou pode ser o próprio dinheiro. No que o Paulo está colocando, o dinheiro é uma forma de riqueza. Você guarda aquilo porque ela tem reconhecimento social, você pode trocar aquilo por qualquer coisa em qualquer momento do tempo, contanto que ela tenha esse lastro da confiança. O blockchain cria uma bolha e fala assim, olha, agora nós vamos chamar essa bolha de Ethereum, vamos chamar essa bolha de Bitcoin, nós vamos chamar essa bolha e aqui nós vamos fazer esse grande livro caixa de ofertas, né, de promessas de pagamento. E aí o que eu acho interessante é que a gente não sabe onde isso vai dar. Eu sou como o Paulo, eu sou muito cético que esse tipo de contestação vai ganhar dominância. Eu acho que a tendência é esses sistemas serem geralmente de franja para fazer ou operações que fogem ao controle dos grandes estados nacionais que já estão ali no poder imperial, ou dessas operações que acabam ficando meio que, né, à mercê ali do sistema formal de controle estatal, via tributação. Então, existem vários motivos para você fazer uma criptomoeda. E eles podem ser desde os mais, vamos dizer, nobres, no sentido de defesa da independência, né, e soberania nacional, até aqueles que são mais nocivos ao bem-estar das populações que estão envolvidas com aquilo, como tráfico de drogas, né, tráfico de crianças e assim por diante. O meu ponto, e eu acho que é o mesmo do Paulo, é a gente não confundir uma coisa com a outra. Não achar que criptomoeda é $1 que é do bem, né? É um euro que funciona em favor Não, é só um arranjo técnico, operacional, que faz aquilo que a moeda sempre fez, de um ponto de vista, na minha visão, digital. E só relembrar que existem as moedas sociais, que são bitcoins, que funcionam em terrenos municipais, né, territórios municipais, para você dinamizar aquilo que o Paulo acabou de falar. É atividade social. É o crachá para o sujeito fazer alguma coisa, porque ele tem que ter o crachá num sistema monetário para ele fazer algo. É assim que a gente identifica quem é de bem e quem não é no sistema econômico. Quanto dinheiro você tem no bolso? Não é questão de riqueza, você pode interagir com o restante do sistema, é a moeda. Tem um exemplo aí que acabou de ser ultra premiado nesse processo eleitoral brasileiro. Todo mundo sabe que a gente tem as nossas restrições à métrica eleitoral, mas partindo da suposição que o valor nominal lá do Janino e do Barroso é o correto, lá o município de Maricá, no Rio de Janeiro, isso aí mesmo. Para padrões brasileiros, foi reeleição por unanimidade, quase 90 e tantos por cento, aliás, que vem se repetindo processo após processo, uma administração... Esse é um estudo de caso, de Maricá. Com a administração do PT, que tem toda a campanha de desconstrução da sua imagem que se reflete, né, nacionalmente, mas lá em Maricá o pessoal gostou da moeda local, de dinamização, vem reelegendo. Aí então, eu perguntaria o que vocês pensam dessa experiência, mas também o seguinte, lá Maricá vem usando os recursos... Também, mas Maricá vem usando os recursos dos royalties de petróleo para financiar isso. Então, uma receita finita para algo que... Qualificações sobre isso também, mas fala, Paulo Galo, Pix. Então, só vendo já passado 3h30 aqui da explicação, se pode ficar um pouco mais claro, né? Então a gente tem a característica de criptomoeda é que ela não é emitida por Estado, né? Então a gente já pode separar. Moeda, estrito senso, a meu ver, é o que o Estado emite, é a moeda parruda e tal. Depois você tem criptomoeda, que é esse sistema que a gente estava explicando, mas não cabe falar que o Banco Central chinês vai emitir uma criptomoeda. Ele até pode emitir uma criptomoeda, mas será uma moeda chinesa, porque é o Estado moeda chinês digital, né, que eles estão chamando, até para diferenciar. Eu acho que é melhor botar como moeda digital. Até porque, inclusive, as moedas já são digitais, no sentido que são créditos e débitos. Então, eu acho que mais ou menos isso ajudou a deixar mais claro. A terceira coisa é o Pix, que aí a gente tem um grande drama no Brasil, que é o monopólio bancário. A gente tem um sistema ultra concentrado, o Brasil... Talvez tenha os sistemas financeiros gerais são concentrados. É um setor que tem o que os economistas chamam de economia de escala e escopo. Isso é uma desgraça, porque isso concentra mesmo. Então, não há sistema financeiro no mundo que não tenha pelo menos 50% de concentração. Tá? Ou seja, 50% Estou com o nosso trabalho na cabeça aqui, André. É o CR4, né? O índice CR4, ele mede quantos por cento do mercado tem os 4 maiores, tá? Os 2 mais usados são o HHI, que é o refém do Hirschman, e o CR4, a gente está escrevendo um trabalho, nada a ver sobre outro assunto, mas eu estou com isso na cabeça. Então,
os sistemas financeiros do mundo têm um CR4 de pelo menos 50%, tá? Quer dizer, metade do sistema está na mão de 3 ou 4 grandes caras, né? No Brasil é mais do que isso, ainda o Brasil é bizarramente concentrado. Então a gente tem um quase monopólio, um oligopólio, empilhado em cima do monopólio de emitir dinheiro que é do governo e do Banco Central. Então, quando você olha essa cascata, a coisa complica, porque você tem um monopólio da emissão de moeda, e aí você tem 4 bancos que têm o oligopólio da transferência do crédito, das transferências financeiras, né? Ou seja, é uma concentração bizarra. E isso, no final do dia, significa o quê? Que para você conseguir dinheiro, para você conseguir crédito, você vai pagar o olho da cara, 15%, 20% ao ano. O Pix é uma tentativa, e eu sou a favor do Pix, eu acho que é uma baita coisa legal, é uma tentativa de desconcentrar um pouco o sistema financeiro brasileiro, promovido pelo próprio Banco Central brasileiro, porque o Banco Central, podemos, goste ou não, eu acho que ele tem feito um bom trabalho, já correndo o risco de ser chamado vai cair a internet, Paulo, vai cair a internet. Não sei o quê, mas eu acho que esse Banco Central trouxe a Selic a 2%, esse Banco Central está fazendo o Pix, né, e eu acho que o Pix tem esse objetivo, não sei se ele vai conseguir, mas eu vou usar a palavra de coach, tá? Desculpa, vou pedir desculpa, de empoderar a franja do sistema financeiro brasileiro. O que é a franja do sistema financeiro? Você tem 4 bancos que dominam 80%, 90%, e aí tem uma franja que é uma infinidade de fintechs, de pequenos bancos, que estão tentando contestar o monopólio desses grandes bancos, só que é muito difícil fazer isso. O Pix ajuda esses caras a invadirem o castelo desses bancos monopolistas, né? Então, por isso que ele empodera essas fintechs, enfim, em tese, tá? Mas no final do dia, André, como a gente sabe, vamos, existe grande chance de que os 4 comprem todo mundo e acabou-se, né? Porque é importante a gente diferenciar aquilo que ocorreria, independentemente do Banco Central fazer, e o que está sendo pilotado pelo Banco Central. Então, eu acho eu concordo com a colocação do Paulo, é que o Banco Central está facilitando algo que eu acho que eventualmente ocorreria. Eventualmente os bancos iriam adquirir essas fintechs, iriam incorporar essa tecnologia e eles iriam ditar o caminho da mudança tecnológica. Quando o Banco Central faz, isso suaviza o processo, pode dar mais chances para essas fintechs, apesar de eu não ser muito esperançoso com isso, e eu acho que inevitavelmente vai levar a um problema que eu sei que os expressionautas têm muito receio, que é a questão da gestão dos dados pessoais. Então, para mim, a moeda de troca aqui nós vamos enfraquecer o poder das máquinas, né, das empresas de maquininhas, das empresas de cartão de crédito, tudo isso vai ser enfraquecido, não sei se vai eliminar, mas vai ser enfraquecido, mas em troca a gente vai conseguir concentrar a gestão dos dados, porque a partir do momento que você dá o seu CPF como uma chave, quando você dá o seu e-mail como uma chave, você evidentemente está abrindo as portas para esse controle. Você então, está no igual rei. A Big Data vai entrar e vai começar a operar isso em favor da lucratividade dos bancos. O ponto que eu coloco isso ocorreria de qualquer maneira. Aí o que a gente ainda precisa identificar é se o fato de o Banco Central fazer, se não for aquela pessoa que acha que o Banco Central é necessariamente uma agência dos bancos privados, como eu acho. Aliás, como é que é? Desculpa, não me contei, mas como é que é aquela coisa do comitê soviético lá? Resgata aquele negócio do. Porque tem os dois extremos. Auditoria Cidadã da Dívida, que nos acusa de detratores e tudo mais. Coloca esse tema aí. Então, eu já perguntei para Maria Lúcia Fatorelli se ela sabe como que o pessoal de mercado chama o Banco Central. Eles chamam de escritório soviético da política monetária, porque está interferindo no preço dos ativos. Como é que é? Escritório soviético da política monetária. É o Bureau, né? É o Bureau de Controle, né? Então, ninguém gosta do Banco Central, né? Ninguém gosta. O Central é a genia Banco Central. Isso, ele é odiado por todos, por quem está a favor dos bancos, por quem não está. Então, a questão é se a gente consegue, nisso eu me alio muito ao pessoal do direito, que vem colocando essa questão de maneira muito enfática, se a gente consegue impor algum controle democrático sobre o Banco Central para garantir que a gestão dessa informação reverta também em benefício para a sociedade. Não tenho certeza, não sou ingênuo de achar, não, vamos sentar na mesa e tudo vai ocorrer facilmente, porque, gente, Bradesco e Itaú não fazem as coisas se não tiver lucro para eles ali. Ninguém dá nada de graça, principalmente se é banqueiro. A questão é como que a gente pode gerir isso para diminuir a concentração do poder, que é o debate que está ocorrendo hoje no Hemisfério Norte, a questão da propriedade de dados, e mesmo aqui no Brasil a gente já tem a lei de proteção de dados.
E isso eu acho que, em geral, a gente é muito cético, a gente acha que nada vai funcionar porque sempre o Estado já está ocupado pelas suas respectivas oligarquias nos seus mercados. Eu sou, nesse sentido, talvez ingênuo, idealista, de achar que a gente pode, por mobilização, atenuar esse poder. E com isso eu peço 1000 desculpas, mas eu preciso sair que meu filho já está me aguardando na escola pelo menos 10 minutos. Cara, não faça isso. Não, peraí. Antes do André... É fruto de trauma. É fruto de trauma, cara. Antes do André Roncalha sair, eu vou fazer uma pergunta difícil. Sabe que aqui a gente tira o pessoal da zona de conforto. Então, sem nenhum segredo, o André Roncalha foi um entusiasta apoiador da última candidatura presidencial de Ciro Gomes. Eu acredito que tenda, se nada mudar, a ser um entusiasta apoiador se ele viesse candidatar em 2022. Aí eu pergunto o seguinte: lá no PND do Ciro Gomes, o prefaciante é Roberto Mangabeira Unger, também ex-ministro de Assuntos Estratégicos do ex-presidente Lula. Eu fiquei chocado com o que você disse. Ah, então peraí. Então já tá... Mas não me fura. Vou perguntar aqui agora. Olha só. É possível? É possível? Não, mas assim, é uma coisa incrível, né? A pessoa se chocar, e eu também me choquei, mas é o seguinte, com dados que fazem parte de trabalhos dos anais do Congresso Nacional. Você vê que aquilo está na cara de todo mundo, basta ir procurar fontes oficiais e até um registro na SEC, lá que seria a CVM dos Estados Unidos, para fins de lançamento de títulos na Bolsa de Nova York, lá no mercado de Nova York. Que é o quê? Eu pergunto... Mas vai lá, faz a pergunta que eu preciso... Então, eu pergunto se é... Opa, eu tinha deixado a janela aqui aberta. Eu pergunto se é possível, é reconciliável ter alguém prefaciante de um alegado Projeto Nacional de Desenvolvimento que, nos anos 90, foi um trustee, mas não existe essa figura no Brasil, mas assim, um administrador, um gestor, um procurador, a pessoa com ampla confiança, uma pessoa no qual o Daniel Dantas, o banqueiro bandido, colocava sua mão no fogo para administrar seus fundos em Nova York, nos Estados Unidos, para operar as privatizações do governo Fernando Henrique. É possível conciliar essa pessoa que, mas segundo... Peraí, desculpa a minha ignorância aqui, só para eu me inteirar também da situação. O Mangabeira foi trustee de quem? Tem a prova, o dado disso? Ah, então. Pois é. Estava público, gente. Está na internet. Tem a prova aqui nos trabalhos do Congresso e lá no registro na SEC. Ele foi do Daniel Dantas. Então tá aqui, ó, o registro lá, ó, na Securities Exchange Commission, formulário 20F. Aí tá aqui na parte relevante, ó, em que você tem um descrito a indicação de maneira irrevogável lá do Trust Agreement do Daniel Dantas, Banco Opportunity, indicando o Mangabeira Unger como trustee dele lá nos Estados Unidos, nos interesses do Banco Opportunity na privatização, notadamente na telefonia. E aí, isso aqui, não só quem fosse buscar lá nos registros da SEC encontraria, mas até... Eu tenho que ir embora. Então, só pergunto isso. Então, telegraficamente, André Roncalha, é possível alguém ser trustee do Daniel Dantas na privataria e acreditar e prefaciar um suposto projeto nacional de desenvolvimento? Se você se chocou, eu acho que você tende a não... Eu me choquei porque eu não esperava isso dele. Né? Não imaginava que ele tivesse tido essa atuação, me parece contraditório com tudo aquilo que ele vinha defendendo. Mas, né, obviamente, eu não posso julgar que tudo que eu posso dizer é assim, me incomoda. Me incomoda o suficiente para levantar vários... Não, é sério. Não tô fugindo, não. Só estou dizendo assim, me incomoda o suficiente para levantar questionamentos quanto ao lastro que ele está colocando, né, dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Mas acho que isso é algo que a gente tem que realmente aprofundar a análise. Inclusive, vários apoiadores do Ciro Gomes estão nas redes perguntando a ele sobre isso, ele não teve oportunidade de se manifestar. Mas obrigado, não fugiu da raia não, respondeu, foi além até do que eu consideraria, assim, né, tranquilo, André Roncalha. Obrigado. Gente, fiquem bem, bom final de semana, até a próxima. Valeu, grande André Roncalha, economista, professor da Unifesp de Economia, entusiasta do Ciro Gomes, acho que também, acho esquisita, né, o prefaciante que tudo leva a crer que seria uma eminência parda no eventual governo Ciro Gomes ter sido, e vai além, isso aqui é o que está público, mas também tem nos trabalhos do Congresso, o Paulo Gala aqui, ele articulou um acordo secreto entre o Daniel Dantas, o presidente global do Citibank, e essas forças que participaram da privatização, que chama Umbrella Deal, em que listaram 160 itens do Estado brasileiro, da soberania, e lá estava inclusive a independência do Banco Central, e foi celebrado em 1992, com um cronograma de nacionalização disso, estava determinando o que seria feito com os recursos dos fundos de pensão das estatais, como acabou sendo, e o Roberto Mangabeira Unger foi um articulador disso, é um subscritor, assina, e
tornou-se até operador depois como trustee do Daniel Dantas, né? Infelizmente a gente não conseguiu ainda nenhuma posição do Ciro Gomes, do Gustavo Castanhon, etc., sobre essa atuação aí que parece contraditória, como apontou o André Roncalli. Algum comentário sobre isso ou a gente volta a falar aí de criptomoeda para concluir esse tema? Bom, contraditório para dizer o mínimo. Muito bem. Fechou criptomoeda ou tem algum comentário adicional? Não, eu acho que é isso. Eu acho que já ficamos aqui falando bastante, deu para dar um panorama aí. E também, claro, assim, eu mordi minha língua, né? Porque eu sou contrário a Bitcoin, não compro, jamais compraria um Bitcoin. Ele derreteu para $3.000, voltou para $20.000. Um Bitcoin hoje é R$100.000. Quem tem 10 Bitcoins tem R$1 milhão. Teve muita gente que botou uma grana nisso. O cara comprou lá embaixo, não valia nada, de repente o cara vai ver tem R$1 milhão na conta dele. Então, assim, mordi minha língua como gestor de ativos. Não compro Bitcoin, não compro o ouro, que você adora também, mas enfim, gestão de ativos é isso aí, cada um faz o seu risco-retorno. Se eu não comprava Bitcoin a $2.000, imagina $20.000 se eu vou comprar, né? Mas enfim. Mas tá aí, quer dizer, é um bicho aí que tem uma vida, né? Não me interessa, me preocupa, mas é um bicho que tá vivendo, né? Mas, assim, de novo, eu sugeriria cautela, né? Especialmente para a moçada aí que tá agora, vou comprar Bitcoin, vou resolver minha vida e tal. Então, cuidado, né? Eu deixaria aqui um alerta. Né? Eu vou ter que também sair já, vou pedir desculpa. A gente tá esperando o Pero vai chegar a isso. Já, tô conversando com ele aqui, e só para terminar então, Paulo, mas aí a gente ficou com vários assuntos encadeados para você voltar, é até bom, ficar com um pouquinho eu tenho mais uns 10 minutinhos aqui, ou uns 10, 15 minutinhos eu consigo ficar ainda. Muito bem, daqueles temas aí que o André Roncalli você tinha proposto, o que mais que você gostaria de comentar? Deixa eu ver aqui, onde está o meu roteirinho. Bom, a gente pode voltar para o início, né? A gente acabou entrando por outros temas. A gente falou um pouco da Yellen. Era exatamente isso que eu sugeri. Yellen, perspectiva de política monetária, política fiscal nos Estados Unidos, numa administração Joe Biden. Esse é um tema que... Esse daí eu acertei, tá, Romulo? Que eu falei que a bolsa não ia cair, inclusive ia subir muito, né? Porque você tava naquele trade da conspiração, lembra? Que era... Bom, eu não sei quando, mas eu acho que... inclusive eu vou mostrar aqui um gráfico que me foi apontado por a caríssima Ana Moser, que ela diz, ela não sou apenas expressionota, sou uma expressionota raiz, em que ela viu ali, eu vou mostrar um gráfico de descasamento, né, entre o retorno de dividendos das grandes empresas lá do S&P 500 e a cotação dela em bolsa. E aí teve um grande descasamento, cotação em bolsa descasada de retorno lá no início da bolha.com, e agora um muito maior, 5 vezes maior, na chamada bolha de tudo. Dá para ficar perpetuamente descasado o valor do ativo financeiro do retorno de dividendo, Paulo Garo? Não dá, né? Esse é o tal do everything bubble, né? Que é a bolha de tudo, né? Agora, quando você trabalha com gestão de recursos, gestão financeira, você também não tem opção de ficar de fora, né? Porque todo mundo está vendo os recursos sendo multiplicados, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro, então, né, você ficar de fora não é uma decisão trivial, mas eu concordo com você que o preço do ativo, como diz um amigo meu, uma árvore nunca pode crescer até o céu. Né? Então, é evidente que tem um limite isso daí, que eu não sei dizer, obviamente, quando é. Agora, o que eu sei dizer... Tem hedge, uma pergunta tópica. Tem hedge possível quando você tem uma bolha de tudo? Qual é o hedge possível, já que você não gosta de ouro e de criptomoeda? Não, o hedge possível é você ficar líquido, né? Só que você não vai ter retorno nenhum. Você vai ficar paradão lá, você vai comprar um título público que vai te render 1, 2% ao ano, se muito, né? Você não vai conseguir nem ganhar da inflação, né? Os títulos públicos hoje, no mundo inteiro, tem juro nominal negativo, juro real negativo, então, na melhor das hipóteses, você vai ficar no 0 a 0, né? Mas também você não vai perder quando esse negócio estourar, né? Então, a única opção que você tem é ficar de fora de todos os ativos, né? Todos os ativos. Então, só te sobrou moeda, né? Porque esse everything bubble se aplica para imóveis, para ações, para títulos públicos, então é um negócio complicado, mas eu só queria fazer aqui a análise da Yellen, do Biden, que eles são Avengers, né? Temos um time de Avengers agora, até tocando musiquinha e tal, poderosíssimo, porque o Biden chamou a Yellen, que é uma super, hiper, ultra dove, para assumir como secretária do Tesouro, né? Então ela que é tradicionalmente a que roda a maquinha de moeda, vai para o Tesouro agora, então ela vai fazer políticas absurdamente expansionistas, de se esperar déficit público infinito nos Estados Unidos,
O Powell, né, presidente do Fed, continua firme e forte, imprimindo moeda como se não houvesse amanhã. A Lagarde já disse que está super orgulhosa e feliz da Yellen ter virado a secretária do Tesouro. Também é um elemento importante do time dos Avengers, né? Então, capitaneados pelo Biden, né? Você pega Biden, Yellen, Lagarde, todo mundo sabe que essa galera vai mandar bala, né? Então a gente tem expansão infinita fiscal, expansão monetária infinita, com medo da China. Eles vão tentar fazer aí o resgate da Europa e dos Estados Unidos na base de políticas ultra expansionistas. Isso está criando um rally. Você tem ideia, Rômulo? Acho que novembro foi um dos melhores meses da história da Bolsa americana. Assim. Subiu, sei lá, 15%, foi bizarro. No Brasil também. Aliás, o Brasil foi a melhor bolsa do mundo, foi o Brasil. Entrou 30 bilhões de reais de dinheiro estrangeiro comprando o Brasil. O dólar agora, as we speak, deve estar caindo já para baixo. Na Rádio Corredor, é estrangeiro mesmo ou é caixa 2 fora de brasileiro? Tem muito estrangeiro. A gente não tem mais. Eu não consigo ver o caixa 2 desse tamanho aí, porque os canais que entram é muito formal isso. É difícil esconder 30 bilhões de reais, assim, não é tão trivial. Claro que tem dinheiro de brasileiro voltando também, que a gente chama dinheiro de gringo, mas a gente está falando de quantias muito gigantescas, assim. Ou seja, todo mundo já deu um jeito de formalizar isso, entendeu? Isso aí já está, de alguma maneira, já tá nos livros, né? Então a gente está vivendo esse rally de final de ano aí, que é impressionante. Os mercados financeiros estão explodindo, né? Bolsas aí em máximas, o S&P na máxima, títulos públicos, juros derretendo. E o mais engraçado, quando você olhar o Brasil, com a situação do Brasil é ridícula, né? Saiu o PIB, aliás, outra coisa que a gente poderia comentar, saiu o PIB brasileiro no terceiro trimestre, a gente cresceu 7,7%, né? Que foi horrível, porque o PIB no segundo tri caiu 10%, então a gente sequer conseguiu recuperar o que caiu no segundo tri, que vai nos colocar, obviamente, numa queda no ano de 5%, né? Aí o governo já soltou lá a recuperação em V, né? Que ele faz aquele recortezinho assim que dá um V. Aí eu tenho um amigo, o Igor, né, brilhante, ele pegou no Twitter e falou, peraí, eu vou arrumar o gráfico. Ele entortou o V assim, aí você vê que na verdade é um V, mas que torto, ele está longe de ter recuperado o patamar, enfim, de janeiro. Mas enfim, só para concluir o raciocínio, a situação econômica nossa é muito ruim, muito ruim. A gente está bem longe de ter uma recuperação em V, de verdade. A situação fiscal é dramática, o ano que vem vamos ter um super déficit, o Congresso não consegue votar o orçamento, basicamente está tudo errado, né? Só que a Bolsa está bombando, está em máximas, o real está derretendo, os juros longos estão derretendo, porque há esse rally de ativos no mundo, né? Então isso é importante também para as pessoas entenderem, né? Porque todo mundo me pergunta, Paulo, mas como você explica uma Bolsa tão alta, em máxima, com o país se desmilinguindo, né? Eu sempre falo, a Bolsa são as 500 melhores empresas do Brasil. A correlação entre a Bolsa e a atividade econômica e a economia não é tão grande quanto se imagina, né? Então você tem empresas como Vale, Petro. O preço do minério de ferro, para você ter ideia, está em máxima de 7 anos. Então, uma bolha financeira forte aí, né? E aí, enfim, os ativos financeiros estão subindo. Tá? E não é riqueza fictícia não, viu, Rômulo? Como diz um amigo meu, esse dinheiro depositado em conta bancária, você faz muita coisa concreta, viu? Não tem nada de fictício não. Muito bem, Paulo Gala. Muito obrigado por essas colocações de alguém que está vendo de mais uma dimensão, né, as movimentações e as dinâmicas nas finanças. E a gente aguarda a sua volta com o André Roncalli, quem sabe na próxima também com o Wallace Moreira e quem mais puder vir, para continuar bem informado sobre isso daí, com uma perspectiva mais holística. Obrigado e a gente aguarda a sua volta quando a agenda permitir. Você tá com o Piero aí já? Tá na sala, tá ali, com a camisa salmão hoje. Valeu, Paulo Gala. Valeu, querido. Sempre um prazer falar com você, com todo mundo aí. Um abraço, a gente se vê mais pra frente. Obrigadão. O prazer é todo nosso. A gente conversou aqui até agora com Paulo Gala, professor da FGV, economista.